Olá, que bom que você está aqui comigo no canal para nós continuarmos a estudar o livro de Josué. Esta semana o nosso estudo tem por título Herdeiros das Promessas, Prisioneiros da Esperança. Escravos não têm terra, escravos não têm herança, escravos não têm promessa. Era essa a situação do povo de Deus no Egito. Mas agora eles estavam em Canaã, recebendo a terra prometida. Isso é fantástico. A ligação do ser humano com a terra é muito sensível, porque na verdade nós somos terra. Nós fazemos parte da terra. Os elementos que nós temos no nosso corpo são elementos da terra. A terra é o berço, a terra é o sustento e o nosso descanso. E a terra é o lugar onde nós seremos um dia semente para a ressurreição. Eu nasci e vivi no estado rural, Mato Grosso do Sul. E por ser um estado rural, nos coloca claramente à frente da natureza. E a natureza é algo fantástico. Eu me recordo, quando menino, das viagens que nós fazíamos de trem pela noroeste do Brasil, e a janela do trem era um quadro vivo, um filme de natureza, onde nós estávamos ali vendo as araras, vendo os animais do campo, as fazendas. Era algo sensacional, porque a terra é identidade, a terra é memória, a terra é pertencimento. Por isso o nosso apego ao nosso torrão natal, ao lugar onde nós sempre desejamos estar. E é por isso que esta lição é tão profunda. Porque quando a Bíblia fala de uma terra prometida, ela não fala apenas de mapas. Não é geografia que nos interessa aqui. Ela está falando de pertencimento, de identidade, das promessas que Deus fez, das jornadas de fé. E é isso que importa quando nós tratamos da terra. A nossa jornada de fé, ela sempre passa pela terra. No Éden, o paraíso, Deus deu a terra para o ser humano, para ele ser o mordomo, para que ele administrasse, para que ele cuidasse, Adão e Eva. Mas essa terra foi perdida. Assim como também a terra de Canaã foi a herança prometida. Então Deus, depois de longo tempo, ele chama Abraão e diz que haveria uma terra. Essa terra foi conquistada. Essa terra foi dada por Deus, mas o povo a perdeu outra vez e foi para o exílio de Babilônia. Mas no retorno do exílio de Babilônia, nós temos uma restauração parcial, porque a verdadeira restauração é em Cristo, que transforma tudo isso com o anúncio de uma nova terra. Essa é a promessa que nos prende, não como uma prisão de dor, mas como uma prisão de esperança. Então, desta forma, nós somos prisioneiros de esperança. Vamos estudar melhor o texto desta semana. Para que a gente compreenda esse tema sobre a Terra Prometida, é importante nós voltarmos lá no início, lá no Gênesis, e pensarmos um pouco sobre o que foi o Éden. O Éden foi a terra que Deus deu ao ser humano, o primeiro casal, Adão e Eva. Ali no Éden é que eles aprenderiam a lidar com a natureza, com os animais. Era ali no Éden que eles estariam educando seus filhos e, de alguma forma, o Éden iria se expandindo por todo o globo terrestre. No Éden, o mais importante era que eles gozavam da diária presença de Deus. Havia comunhão, havia harmonia, mas o ser humano perdeu essa oportunidade de habitar naquela terra. Ele foi destituído da terra. O inimigo, quando o convenceu para o pecado, o inimigo fez com que ele literalmente perdesse a terra. Foi desapossado. Eu tenho visto muita dor nas pessoas quando perdem um bem patrimonial, especialmente uma fazenda.
você não sabe como dói nas pessoas a perda de uma terra, que muitas vezes é um bem de família. Então, quando Adão e Eva perderam a terra, eles não perderam apenas a sua casa, eles perderam o chão e eles perderam o pertencimento. Sabe, a coisa mais triste que eu penso ser na vida de um estrangeiro, do imigrante, é justamente a falta do pertencimento. A pessoa não se sentir em casa, a pessoa não sentir que aquela terra é o seu berço, que aquela terra é sua, que ele está impregnado dos costumes, da vida, da paisagem daquela terra. Alguns séculos depois, Deus chamou Abraão e fez uma promessa. E ele disse a Abraão que a terra onde ele estava pisando era uma terra prometida. E então se inicia o drama da conquista dessa terra prometida. Essa terra não foi simplesmente conquistada no momento em que Josué entrou com o povo ali em Canaã. A conquista dessa terra começa na promessa de Deus, séculos antes, quando ele chega para Abraão e diz: olha, você olha aqui, toda essa terra, tudo isso aqui, tudo em volta, vai pertencer à sua descendência. E desde então, a esperança se instalou no coração de cada filho de Abraão que surgia nessa terra. Todos os seus descendentes nutriram essa esperança. E eu fico imaginando, quando eles estavam como escravos ali no Egito, e quando era contada a eles a história de Abraão e da promessa que Abraão fez para eles, qual era o sentido que essa promessa tinha? Quando você olhava que o seu pai tinha sido escravo, agora você era escravo, o seu avô também foi escravizado, e havia uma promessa de Deus de que você herdaria uma terra. Escravo não é da terra, escravo não é dono de terra, não recebe terra. Qual era o sentido para eles naquele momento e enquanto eles ali viviam? Abraão, contemplando o céu estrelado, Deus disse: olha, sua descendência vai ser como a areia do mar, como as estrelas, ou a areia do mar vai dar na mesma. A promessa é maior do que a terra é apenas o começo. Canaã não era um fim em si mesmo. Ali, a terra que estava sendo dada a eles não era a coisa definitiva. Era um eco do Éden. Ela evocava aquela ideia passada do Éden que eles tinham, que eram as histórias que eram contadas, mas era também o anúncio de uma janela aberta para um futuro de Deus. Ali era uma prefiguração do que viria posteriormente. Mas o que nós temos que entender aqui é que nem o Éden e nem Canaã foi simplesmente conquistada ou foi assim obtida por méritos pelo povo. Nem Adão nem Eva tiveram algum mérito no recebimento do Éden e nem tampouco o povo de Israel ali comandados por Josué tiveram algum mérito naquela conquista. E é por isso que eu acho muito oportuno a passagem de Deuteronômio 9, versículos de 4 a 6, que eu quero ler com você agora. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando: é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra, para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse é um texto importante da lição, porque ele coloca uma razão específica
para o recebimento da terra. E o mesmo raciocínio serve para o jardim do Éden, quando Deus coloca ali Adão e Eva, serve para o povo de Canaã e servirá para todos aqueles que entrarem na terra prometida, a nova terra que descerá do céu, a cidade santa, e a terra será restaurada depois da volta de Jesus. A nova terra, onde o leão descansa ao lado do cordeiro, onde as crianças brincam sem medo, os rios correm limpos, os frutos brotam em abundância, a cidade santa resplandece ao longe e Deus habita de novo com o seu povo. O Éden é o lar que perdemos. Canaã é o lar que Deus começou a devolver. A nova terra é o lar que Deus vai nos restaurar para sempre. Quando eu leio o título A Terra como Dádiva, eu já imagino a transferência de propriedade. Na nossa cultura é assim que nós imaginamos as coisas. Ah, ele me deu. Se ele me deu, agora é meu. É transferência de propriedade. Mas o verbo dar exige um complemento. Ele deu a propriedade? Ou ele deu somente a posse? Ele deu a terra em usufruto? Ele deu a terra... Como é que foi dada essa terra? Eu já leio ali no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 23, que a terra não foi transferida para o povo como propriedade. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. O plano de Deus era não transferir o domínio da terra, a propriedade da terra. Porque ele considerava, e nos considera hoje também, que nesse momento transitório nós somos peregrinos, somos estrangeiros. E assim como um pai muitas vezes coloca nas mãos de um filho as bênçãos que ele tem, o patrimônio que ele tem, ou parte desse patrimônio, de tal forma a educar esse filho, para que quando ele for realmente o proprietário daquilo, ele saiba manejar aquela propriedade e saiba ser uma bênção para as pessoas com quem convive, utilizando aquela propriedade, assim Deus também pretendia e pretende fazer com aquele povo que entrou em Canaã e com a gente também hoje. Eu vou fazer uma metáfora para você entender. No direito brasileiro existe o que a gente chama de usufruto. Então, o usufruto é quando uma pessoa detém a propriedade, mas ele passa para um usufrutuário a utilização daquela propriedade. Ou seja, o dono da coisa a gente chama de nuproprietário, no direito civil. E a pessoa que recebe aquela coisa, aquela propriedade, seja um carro, seja um bem imóvel, uma casa, uma fazenda, ele é o usufrutuário. O usufrutuário, ele usa daquela propriedade como se dele fosse. Não precisa nem dizer para os outros que não é dele. Então ele aluga, ele mora naquela casa, ele usa aquele carro, ele apacenta o rebanho dele naquela fazenda, mas o verdadeiro proprietário, no proprietário, é outro. Então ele não pode deteriorar aquele bem, ele não pode se desfazer daquele bem, ele não pode transferir aquele bem, em hipótese nenhuma, ele não pode transferir aquele bem vendendo aquele bem, porque a propriedade não é dele. Então, o que nós vemos aqui é que Deus permaneceu como proprietário da terra. Ele é o nuproprietário. E o povo de Deus que entrou em Canaã era apenas o quê? Usufrutuário daquela terra. E como usufrutuários, eles tinham que prestar contas do que eles faziam com tudo aquilo. Às vezes nós sempre pensamos em Adão e Eva como mordomos. De fato, Adão e Eva eram mordomos, porque a figura do usufrutuário existe uma certa característica de mordomia, porque ele tem que zelar do bem que lhe foi dado em usufruto. Porém, no nosso direito, na nossa linguagem, o melhor termo seria para
essas entregas desses bens do Éden e da Canaã como Adão e Eva usufrutuários e o povo de Deus como usufrutuários. Quando aquele povo entra ali, eles entraram e eles não receberam a propriedade porque eles precisavam de ter uma total consciência da dependência que eles tinham de Deus. É interessante que quando eles saíram do Egito, assim como na Mesopotâmia, né, ali havia os canais de irrigação. No Egito, o Nilo enchia e fertilizava a terra, e eles utilizavam essas águas do Nilo para poder produzir uma enormidade de alimentos. Essa, inclusive, foi uma das características que levou o Egito a ser uma das grandes nações da antiguidade. A mesma coisa em relação à Mesopotâmia, ali onde era Babilônia, era ali os rios, o Tigre e o Eufrates ali, o que acontecia? Eles formavam aqueles canais e faziam a irrigação das lavouras ali. No entanto, o povo de Deus foi para uma terra onde não havia esse tipo de tratamento da terra, não havia rios que inundassem a terra para que eles pudessem plantar. Então o povo agora, como usufrutuário da terra, eles dependiam exclusivamente do controle de Deus sobre as chuvas. Olha só onde Deus estava levando, apesar de ser uma terra maravilhosa, onde a palavra nos diz que dessa terra manava leite e mel, era uma terra que dependia do ciclo das chuvas, era incerta. O benefício da Mesopotâmia e do Egito de terem sempre a terra à disposição para plantar e a água estava sempre ali, não era o que ocorria ali em Canaã. Eles dependiam de Deus. Sabe, isso é muito importante. Muitas vezes eu penso que quando nós, nesta vida, nós arrumamos alguma renda segura, que nos dá assim a total sensação de onipotência, porque nós temos com que nos sustentar, isso de alguma forma não é bom para a nossa vida espiritual. Quando nós sentimos que nós vivemos num certo suspense, nós sabemos que nós estamos totalmente na mão de Deus. E o que Deus estava dizendo para aquele povo ali, que a sobrevivência de vocês vem de mim. A terra não se sustenta sozinha. O sustento é dádiva, não é direito adquirido. Então eles estavam ali. E agora, quando é feita aquela divisão, cada um vai para a sua propriedade. Essa imagem que nós temos aí resume tudo. Uma família simples, um campo de trigo, um lar humilde, luz divina descendo como bênção sobre uma terra que sustenta a vida. É Deus dizendo: cada fruta, cada semente, cada respiração e dádiva é dádiva. Vocês vivem porque eu dou. Canaã não era um contrato de posse, era um convite à dependência. Muito embora o proprietário da terra tenha dado essa terra em usufruto para o seu povo, havia alguns desafios a serem vencidos. O presente é dado, mas a ocupação é obra de quem recebe. Se eu dou a você uma propriedade minha em usufruto, isso não quer dizer que eu vou estar enviando os meus empregados para limpar a sua casa, para fazer a sua comida, para pintar a casa de vez em quando. Eu não vou estar lá para pagar os impostos. Ou seja, a posse que é dada, a pessoa que recebe, ela precisa de avançar naquilo. O que aconteceu ali? Quando eles atravessaram o Jordão e começaram a vencer cidade após cidade, foi feita a divisão da terra e agora eles teriam que ocupar a terra. Com detalhes, cidade por cidade, Josué não descreve como foram as batalhas, mas nós sabemos que toda a terra, de alguma forma, foi tomada
aquilo que foi dado por Deus foi recebido e foi ocupado para quem se tornou usufrutuário, que era o povo de Deus. Aquele povo era totalmente frágil. Como é que a gente vai imaginar que escravos tivessem condições de formar um exército para tomar cidades fortificadas e vencer homens gigantes e preparados para a batalha? Mas acontece que Deus não escolhe pessoas prontas, mas ele prepara as pessoas que ele escolheu. E a gente vê isso claramente nessa experiência. Eles entraram e agora, por iniciativa de Deus, no espírito deles, eles tiveram a coragem de ingressar na terra, de tomar a posse da terra, de arrumar as cidades onde eles estavam ocupando, de fazer as plantações que tinham que fazer. Quer dizer, as dádivas de Deus exigem também o quê? Que eu participe. A participação humana é importante nesse momento. Deus desalojou os moradores da terra, mas Israel deveria ocupar a terra com os seus esforços. As bênçãos de Deus são de graça, porém nós precisamos de atuar nisso também. Eu leio lá em Efésios, no capítulo 2, de versículos 8 a 10, algo que nos faz entender, inclusive para na nossa visão de igreja. Nós que somos cristãos hoje, Deus pode nos dizer o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como é que eu faço a leitura desse texto para o povo que ocupou Canaã? Deus deu de graça. E pelo fato de ele ter dado de graça, eles deveriam reconhecer que aquilo não foi obra deles, foi um dom de Deus. E eles não deveriam o quê? Se gloriar naquele recebimento daquela terra. Mas, como Deus havia preparado esse povo, eles deveriam agir e praticar as boas obras que Deus já havia preparado para eles. Deus dava toda orientação, Deus dava todo cuidado, Deus dava toda inspiração. Quando eu leio o mesmo capítulo 2, versículos 8 a 10 do livro de Efésios, e eu trago agora para a minha vida e para os tempos em que estamos vivendo, o que nós temos a dizer é o seguinte: Deus te deu a vida como usufrutuário. Nenhum de nós é dono da vida. O dono da nossa vida, o dono do nosso corpo é Deus. Ele é o nu proprietário. Nós somos apenas usufrutuários. E a partir daí nós entendemos também que todas as bênçãos que a gente recebe, nós recebemos como usufrutuário. Nós gozamos daquelas bênçãos, nós temos satisfação de ter aquelas coisas para o nosso uso, mas não é nosso. Aí vem o conceito de mordomia cristã. Mas também a salvação é assim. Deus nos dá a salvação de graça, mas nós precisamos de agir e de perseverar e de praticar as boas obras. Isso é necessário para nós. Nessa questão, assim como Deus deu um presente para o povo, ou seja, o usufruto daquela terra, e nos dá também a salvação como um presente, as obras não há nenhum fundamento em nós pensarmos que as nossas obras, pelas nossas obras, nós fizemos por merecer. Mas também não há nenhum fundamento para nós retirarmos da pauta a questão das obras, das boas obras. Mas até aí é Deus que opera. E lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo diz o seguinte: estou certo de que aquele que começou
boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus que faz com que nós operemos de forma satisfatória e correta. Não somos nós que fazemos as coisas certas. É sob influência de Deus e sob orientação de Deus que a gente consegue fazer aquilo que é correto. E ali em Filipenses também, no capítulo 2, versículo 13, nos é dito o seguinte: porque Deus é que efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Qual foi o problema de Israel depois daquela conquista toda ali? Qual foi o problema? O problema é que depois da geração de Josué, eles começaram a achar que eles não eram mero usufrutuários. E começaram a usar da terra em desacordo com a vontade de Deus. E eles começaram também a afrontar a Deus. Ou seja, eles passaram de meros usufrutuários para esbulhadores. O que é um esbulhador? Esbulhador é aquele que quer tomar propriedade para si. Ele não quer ser apenas um usufrutuário. Ele quer ser o dono proprietário. Então ele esbulha a posse. E essa posse esbulhada, se o proprietário permitir que ela se prolongue, então ela se converte naquilo que a gente chama de uso capião, que é uma das formas de aquisição da propriedade. O que é que nós podemos perceber? Que Deus nunca permitiu que Israel e que ninguém prolongue a posse daquilo que foi dado, de tal forma que um dia ele venha dizer: não, isso aqui é meu, adquiri por uso capião. O diabo até imaginava isso, quando ele chega para Jesus e fala lá: olha, tudo isso aqui é meu, se prostrado me adorares, eu te dou tudo isso aqui. O que Jesus falou para ele? Olha, Satanás, você está enganado, né? Isso aqui foi dado em usufruto para Adão e Eva. Você é um esbulhador. E, de qualquer forma, eu estou entrando hoje com uma reintegração de posse e vou tomar de você na cruz essa terra que você está esbulhando e pensando que vai ser proprietário dela. Agora, aqui, na quarta-feira, entra um dos temas mais fantásticos que eu conheço na legislação de Moisés para Israel. É algo que eu saiba não se repetiu em nenhum outro estado, nenhum outro país. O ano do jubileu. A cada 49 anos, a situação econômica, a situação moral em Israel zerava. Porque havia o 50º ano, era o ano do jubileu. Eu leio lá em Levítico, capítulo 25, de 1 a 5 e 8 a 13, a questão do jubileu. Eu quero ler isso aqui para você, porque é muito importante. O que vinha a ser o ano do jubileu? Versículo 8 em diante aqui do capítulo 25 de Levítico. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta, no dia da expiação. Vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmos, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, será santo para vocês. O produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. E assim vai. E não é à toa que nós podemos dizer que a alegria externada é o júbilo. É justamente o ano em que se fazia justiça na terra. Agora vamos ver
algumas coisas interessantes sobre isso. Quando Deus entra na terra, ele, como no proprietário, deu o usufruto para todas as famílias de Israel. Mas para evitar a concentração de terra na mão de poucos, para evitar a constituição de uma elite, de uma classe econômica dominante sobre uma pobreza sem fim, sobre miseráveis, que é o que nós vemos hoje em todo o mundo, para evitar isso, Deus disse, olha, no 49º ano, quando chegar no 50º ano do jubileu, todas as terras voltam para suas famílias. Tanto que os negócios de venda ali de terras, não é, vamos dizer, transferência do usufruto, por assim dizer, eles eram pagos de acordo com os anos que restavam até o jubileu. Se fazia uma avaliação econômica. Quem estava comprando queria saber quantos anos ele poderia ficar com a terra. Então, na verdade, era quase um arrendamento. O comprador era quase um arrendamento, um arrendatário daqueles proprietários originários. Então, veja bem, numa circunstância dessa, jamais haveria concentração de renda, jamais haveria miséria, todas as pessoas, todas as famílias estariam sempre sendo abençoadas pelas bênçãos que Deus deu ali com Josué e com o povo entrando na terra. Esse era um ano também em que se restituíam as propriedades, cancelavam-se as dívidas e libertavam pessoas. Você já pensou de 50 em 50 anos você poder zerar uma nação e as pessoas voltarem todas a terem a mesma dignidade, a não serem mais escravos, a não serem mais não terem mais perdido suas propriedades? Esse era o plano de Deus. Quando num sábado Jesus na sinagoga se levanta para ler e ele lê o livro de Isaías, ele diz o seguinte, eu vejo isso em Lucas no capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano do jubileu é para que aquele povo tivesse um vislumbre do que seria a missão do Messias, de Jesus Cristo. O fato de Jesus Cristo ter entrado na nossa vida, na vida dessa terra, é justamente para nos garantir o jubileu, o fim da escravidão, o retorno, a retomada de todas as posses, de todas as bênçãos que Deus havia dado a cada um de nós. Que situação e que pensamento maravilhoso nós podemos ter a respeito disso. Finalmente, o último título da lição é A Terra Restaurada. A Terra Restaurada. Isso tem muito mais sentido do que simplesmente uma questão geográfica. Nós não vamos tratar aqui de mapas, não vamos tratar aqui de rios, de divisas, de propriedades, de usufruto. A terra restaurada como foi no Éden. A terra retomada do esbulhador, daquele que comete o crime de esbulho possessório, que é o inimigo de Deus. A terra retomada e entregue a todos aqueles que creram em Jesus. Mas para a gente entender isso, novamente Israel perdeu a posse da terra. Novamente, alguém veio e tomou a terra de Israel. E eles foram então para o exílio babilônico. Lá eles choravam. Eu leio aqui o Salmo 137, eu leio o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo:
cantem para nós um dos cânticos de Sião. Durante o exílio de Babilônia, Israel enfrentou não apenas a dolorosa realidade de não ter raízes, mas também o peso espiritual de saber que a perda da terra simbolizava a perda da comunhão com Deus. A terra sempre foi mais do que território. A terra era o sinal visível da aliança de Deus com seu povo. Assim como Adão e Eva perderam o sinal visível da aliança, saíram da terra, foram viver na realidade do mal, do mundo, assim também o povo agora estava em Babilônia, sem que Deus se manifestasse visivelmente em sua aliança. Nós vemos que em Abraão é que foi feita uma nova aliança, e em Jesus Cristo se faz uma nova aliança. E aquele povo, então, é restaurado para Jerusalém, mas depois de passar pelo exílio. Deus, apesar do rompimento da aliança, não havia abandonado seu povo. E é sempre assim. Nós rompemos as nossas alianças com Deus, mas Deus não nos abandona e Ele vai nos buscar de volta para nos restaurar. A mensagem de Jeremias e Ezequiel afirmavam que Deus não havia terminado com seu povo. Quando se arrependessem, Ele os traria de volta. E isso começou a se cumprir quando os exilados retornaram a Jerusalém após 70 anos. Mas esse retorno era apenas uma sombra da restauração plena que Deus realmente prometera, algo muito mais que reconstruir muros. Deus havia prometido que novamente eles poderiam ser uma grande nação. Mas de fato o que nós sabemos é que novamente, de alguma forma, eles já não foram mais aquilo que era o plano de Deus, que era o que Deus imaginava. Mas Deus nunca nos abandona, assim como Deus nunca abandonou o povo de Israel. Na verdade, o que nos interessa na história bíblica, em toda essa epopeia da humanidade, é na promessa do rei, a promessa do nosso resgatador, a promessa de Jesus Cristo. É Ele que dá a solução final para todos esses problemas. Os profetas apontavam para um futuro rei descendente de Davi, que estabeleceria um reinado eterno. A verdadeira restauração não era uma questão territorial, mas era uma questão espiritual, era uma questão política e universal. Todas as promessas se cumprem na vida e na morte de Jesus Cristo. A restauração que Deus quer fazer não é apenas demarcar um território, renovar a terra fisicamente. Nós ficamos muito felizes quando nós vemos e imaginamos a descrição bíblica sobre a terra renovada. Mas o mais importante nessa terra renovada é a restauração da vida, a restauração do governo de Deus, a restauração da comunhão que nós teremos com Deus, a restauração universal. Porque quando Jesus Cristo morre, o apóstolo Paulo diz que ele restaurou consigo, ele reconciliou consigo todas as coisas, quer as da terra, quer as também as do céu. Então Cristo, ele é a garantia e ele é o cumprimento dessas promessas. O Novo Testamento declara que todas as promessas de Deus encontram o seu sim em Cristo. O pecado que nos expulsou do Éden foi derrotado na cruz. Em Cristo, o caminho para a terra restaurada é reaberto. A promessa não é mais apenas para Israel, mas para todos os que pertencem ao reino de Deus. No final, para nossa alegria, com a presença de Deus, toda a terra será restaurada. O livro do Apocalipse, ali nos seus últimos capítulos, nos contam toda essa história. E ali nos é dito que
A terra será renovada como aquele paraíso perfeito que foi o Jardim do Éden. A cidade santa, a nova Jerusalém, descerá do céu. Essa cidade será uma cidade enorme, quadrada, e seus muros muito altos. E os alicerces desses muros são de pedras preciosas. E cada uma das portas da cidade é também uma pedra preciosa. São 12 portas da cidade. As pessoas fazem seus cálculos e já se chegou à conclusão que o tamanho da cidade seria mais ou menos, só da cidade, o tamanho do estado de São Paulo. Do estado, não da cidade, do estado de São Paulo. Então seria uma cidade muito grande. Mas isso é, de alguma forma, especulação e nós podemos nos alegrar e imaginar estas coisas, mas não podemos levar isso como uma coisa extremamente séria. Mas podemos dizer que a cidade será muito grande. A restauração final da terra prometida se cumprirá na nova terra. Ali não haverá pecado, morte ou exílio. Cristo voltará, reinará e então estabelecerá seu reino eterno na terra renovada. Esse é o cumprimento último de todas as profecias ligadas à terra prometida. Um Éden restaurado, expandido e eterno. A esperança cristã é sólida, porque foi selada pelo sangue do Cordeiro. Ele venceu, ele promete voltar, ele nos conduzirá de volta ao lar dos nossos pais e à terra restaurada, o Éden reconquistado. Que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua vida e a minha também, e que um dia nós possamos olhar para essa história como coisa do passado, porque nós estaremos vivendo pela eternidade na terra prometida. Um abraço.